Meus amigos, MK2 está entre nós. E quem diria que depois de tantos anos iríamos ter uma adaptação decente dessa franquia tão querida? Bom, pelo menos foi a percepção que tive quando saí do cinema. E também a de diversos camaradas meus que foram aos cinemas contemplar esse novo episódio da saga. Mas por algum motivo, aqui no YouTube a coisa foi um pouco diferente. Eu digo isso porque notei um comportamento curioso no meu vídeo de review de MK2 e também nos diversos shorts que postei sobre o filme. Recebi inúmeros comentários de pessoas que claramente não ficaram satisfeitas com essa nova entrada da franquia nos cinemas. E ok, ninguém é obrigado a gostar de tudo. Não é porque eu atualmente considere MK2 a melhor adaptação de um videogame para os cinemas que todo mundo deva achar o mesmo. Discordar e debater ideias faz parte do processo, e é uma das coisas que mais me motiva a postar vídeos nessa plataforma. Não é o número de visualizações, mas sim expor aquilo que penso sobre uma determinada obra e ver os comentários de vocês, tanto de quem concorda como de quem discorda. E nesse ponto, até mesmo os haters são bem-vindos, porque querendo ou não, eles sempre deixam um processo mais engraçado e acabam engajando no conteúdo. Mas no que diz respeito a MK2, o que me incomodou de verdade não foi a discordância, mas sim uma aparente desonestidade por parte de alguns. Não sei se foi intencional, ou se muitas vezes as pessoas fazem isso de maneira inconsciente, mas ficou muito visível para mim que em muitos casos a galera estava procurando pelo em ovo. E diante de tanta atrocidade que eu li, o que mais me chamou a atenção foi uma constante comparação com o filme Mortal Kombat de 1995, como se MK2 fosse algo tão ruim a nível de, sei lá, Devil May Cry da Netflix, e MK de 95 fosse tipo a última vinda de Cristo na Terra. Eu quero deixar bem claro que eu gosto de Mortal Kombat de 95. Ora, foi um dos primeiros vídeos que fiz aqui no canal, e lá passo a maior parte do tempo elogiando o trabalho que foi feito nele e dedico apenas uma pequena parte do vídeo para fazer algumas críticas pontuais ao enredo. Porque sim, apesar de ser uma boa adaptação, existem diversos problemas na narrativa daquele filme, aos quais muitos simplesmente esquecem na hora de enaltecer a obra. Sim, MK2 também tem os seus problemas. Eu mesmo relato eles no meu vídeo, mas o MK de 1995 também não fica muito atrás não, hein? Então por que um é exaltado enquanto o outro precisa ser humilhado? Bom, uma das explicações possíveis é a memória afetiva das pessoas e a nostalgia que aquilo provoca nela. No meu vídeo do auge e queda do Homem-Aranha do Sam Raimi, meu amigo Will, que é psicoterapeuta, falou que sempre que escutamos uma música, assistimos um filme ou jogamos um game, aquela obra específica sempre será diretamente ligada ao momento que estamos vivendo. Então sempre que lembramos de um filme que assistimos na infância, não é só o enredo do filme que vem na nossa cabeça, mas sim de como foi o dia que assistimos aquilo pela primeira vez, as pessoas que estavam com a gente naquele momento, a vida que tínhamos naquela época, que provavelmente eram tempos onde não tínhamos nenhuma outra responsabilidade senão ir para a escola, e por aí vai. E essa memória afetiva muitas vezes tende a afetar o nosso senso crítico e faz com que a gente enxergue naquilo algo melhor do que o que realmente é, mesmo quando assistimos nos dias de hoje. É diferente de pegar um produto atual da indústria e consumir ele com a nossa perspectiva atual, já que por ser um produto recente, ele não vem acompanhado de toda essa carga emocional presente nas obras mais antigas. E até por conta disso, os defeitos de um filme, jogo, livro ou série mais recente acabam ficando mais visíveis aos nossos olhos. Aqui no Spider Bunker, por mais que eu sempre aborde aqui produtos nostálgicos, eu sempre tento deixar de lado a parte mais emocional e partir para um lado mais técnico, para também não cair nessa, entre aspas, desonestidade que eu citei lá atrás. Mas aí, eu também sou um ser humano, e é claro que muitas vezes eu também acabo cedendo a essa nostalgia. Duvida? Até hoje eu consigo jogar e me divertir com o primeiro Kingdom Hearts do PS2, mesmo ele sendo um dos mais limitados da série, e já tendo outros títulos que refinaram ainda mais o seu gameplay, como por exemplo o Kingdom Hearts 2 ou até mesmo o 3.
Devil May Cry 1 até hoje também me impressiona, mesmo também já sendo superado por outros, como Devil May Cry 3 e 5. Não existe problema algum em ter nostalgia por algo, e se feito na dosagem correta, é até saudável. O problema é quando isso começa a te impedir de enxergar qualidade em qualquer coisa, simplesmente por ser algo novo. Quando as pessoas falam que Mortal Kombat 2 nunca vai ser o Mortal Kombat de 95, a única coisa que eu consigo pensar é, que bom que não vai ser. E sabe por quê? Porque Mortal Kombat de 95 eu já assisti, repetidas vezes, diga-se de passagem. E o que eu quero no momento é algo novo, algo diferente que faça valer a pena o meu tempo e também o meu dinheiro. E principalmente, por que algo precisa ser necessariamente melhor? Por que uma coisa precisa substituir a outra? No lugar de pensarmos que MK2 é melhor do que o de 95, ou vice-versa, não seria muito mais interessante ficarmos felizes que agora temos duas boas adaptações de Mortal Kombat para assistirmos? Pode ficar sossegado. MK de 95 não vai deixar de existir por causa de MK2 ou por causa de qualquer outra adaptação de Mortal Kombat que venha a existir. O filme vai continuar lá para que todo mundo possa assisti-lo, seja por meios oficiais ou se algum dia ele seja retirado do catálogo da HBO Max, pelos meios não oficiais. Esse vídeo não tem como propósito destratar o MK de 95 e nem fazer ninguém gostar mais do MK2. Mas sim mostrar que se esse mesmo filme fosse lançado hoje, sem toda essa carga nostálgica em volta dele, provavelmente ele seria visto por outra perspectiva. Já enrolei demais, então vamos trocar uma ideia sobre Mortal Kombat de 95. Afinal de contas, por que MK de 95 é tão adorado? Quando falamos de Mortal Kombat de 1995, primeiro a gente precisa entender como as adaptações de videogames para os cinemas eram vistos naquela época. E bem, digamos que a coisa não estava muito boa. Até então, os principais lançamentos tinham sido Super Mario Bros. De 1993, Double Dragon de 1994 e Street Fighter do Van Damme, também de 1994. Desses três, eu só posso falar de Super Mario e Street Fighter, pois assisti a eles várias vezes, e também jogava os seus respectivos games. Inclusive tem vídeo de cada um deles aqui no canal. Double Dragon eu não tenho muito o que dizer, pois só assisti ao filme uma vez, e como eu não era muito ligado nos jogos dessa franquia, eu não teria como dizer se era ou não uma boa adaptação. Pela fama que segue o filme até os dias de hoje, tudo indica que o negócio era terrível, mas novamente, eu não posso afirmar. Diante desse cenário, quais as chances de um filme de Mortal Kombat dar certo? Bom, acredito que não seja nenhum exagero dizer que MK de 95 tenha sido a primeira boa adaptação de um videogame para os cinemas. Um mérito que, convenhamos, não era difícil de alcançar tendo em vista a concorrência, mas que mesmo assim ainda precisa ser apreciado. O filme se destaca por respeitar todo o universo de Mortal Kombat, principalmente em um período em que os jogos tinham seus enredos limitados a pequenas linhas de textos, contida lá no zeramento dos personagens ou nos manuais. Tudo isso aliado a um bom figurino, atores e desenvolvimento de personagem, fez com que MK de 95 fosse aclamado. Isso sem contar que o diretor Paul Anderson, nessa época, ainda não enfiava sua esposa de protagonista em tudo quanto era filme que ele dirigia. Quem era fã de Mortal Kombat ficou bastante satisfeito com as inúmeras referências que o filme fazia aos jogos. E de fato, esse era um filme feito para os jogadores de MK. Mas, e quem nunca sequer chegou perto de Mortal Kombat? Nos meus vídeos de MKs mais antigos, eu lembro de ter visto alguns comentários sobre como MK de 95 se torna medíocre quando tiramos o fato de que ele é um filme baseado em um jogo, e principalmente se compararmos ele diretamente com o nicho do qual ele faz parte, que são os filmes de artes marciais. Pegue, por exemplo, o Operação Dragão do Bruce Lee de 1973, que também teve uma temática de torneio de artes marciais. Ou até mesmo o Grande Dragão Branco do Van Damme de 1988, que foi uma das grandes inspirações para jogos de Mortal Kombat. Será que a pessoa que fosse fã dessas obras, mas que desconhecia os jogos de Mortal Kombat, veria no filme de 95 algo minimamente decente? Ou por um acaso será que a história e toda a coreografia pastelona dessa adaptação de Mortal Kombat ficaria medíocre demais para os olhos desses espectadores? Deixo aí a reflexão para vocês. Shang Tsung favorecendo o reino da Terra.
Eu acho que eu comentei isso aqui no meu vídeo de MK de 95, assim, bem por cima. E eu vou deixar o link dele aqui nos cards para vocês conferirem depois. Mas se tem uma coisa que não faz o menor sentido, é o Shang Tsung arquitetando para trazer o Johnny Cage e a Sonya Blade para o torneio, sendo que eles vão competir a favor do Reino da Terra. Eu até estive conversando com uns amigos sobre o assunto, e alguns me falaram que no caso do Johnny Cage, era porque o Shang Tsung pensava que ter um cara que era um ator no lugar de um lutador poderia dar uma vantagem para a Outworld. Só que eu discordo. Primeiramente porque fica muito claro que o Shang Tsung tinha conhecimento das habilidades de artes marciais do Johnny Cage. E segundo, se fosse isso mesmo, então o roteiro falhou em deixar isso claro, pois em nenhum momento vemos o Shang Tsung falando sobre isso, seja direta ou indiretamente. O mais lógico a se pensar é que quem deveria recrutar o Johnny Cage seria o Raiden. No entanto, eu consigo imaginar um único motivo do porquê colocar o Shang Tsung para fazer isso. Shang Tsung vai até o Johnny Cage não com a sua forma real, mas sim se passando por um conhecido do ator. E após fazer o convite, o vilão se retira do cenário e volta para sua forma normal. E a razão é simples. Eles queriam mostrar para o espectador que o Shang Tsung possui essa habilidade, tanto para quem conhece os jogos, como também para quem não conhece. Quem conhece, já vai na expectativa de ver o vilão utilizando essa façanha em diversos momentos ao longo do filme. E é claro que isso precisa ser mostrado logo no início. Assim como quem não conhece, vai olhar e ter aquele efeito de então ele pode mesmo se transformar em outras pessoas. Esse cara é o bichão, hein? Não sei se existe um nome exato para esse formato de escrita, mas é algo que vejo não apenas em MK, mas em diversas obras que eu gosto, e particularmente algo que me irrita bastante, que é você criar um desfecho que supostamente surpreende, sem se preocupar com o processo em si. Neste caso, dane-se se vai ser o Shang Tsung recrutando Johnny Cage, o que importa é mostrar que ele consegue assumir a aparência de outras pessoas. Há também quem diga que para o torneio acontecer, é necessário que exista participantes de ambos os lados. E isso explicaria o porquê o Shang Tsung estaria interessado em trazer o Johnny Cage e a Sonya para a ilha. Mas essas explicações também não me convencem, pois se for assim, bastava o Reino da Terra não aceitar participar do torneio, o Raiden instruir todos os campeões a não comparecerem e GG, a Terra nunca correria perigo de ser tomada por Outworld. Na verdade, eu acredito que se não houver campeões para defender o Reino da Terra, Outworld ganharia por WO, o que para ele seria muito mais conveniente. Tanto é que no filme de 2021, o Shang Tsung tenta eliminar todos os possíveis competidores do torneio, para que assim eles possam ganhar facilmente. Seja como for, não existe uma razão plausível para termos o Shang Tsung recrutando os inimigos, a não ser a boa e velha conveniência de roteiro. Eu sei. Vocês devem estar me odiando por estar estragando a infância de vocês. Mas não se preocupem, é aquilo que eu disse antes. Algo não precisa ser perfeito para vocês continuarem gostando. O caso Sonya Blade. Bom, esse tópico é meio que uma continuação do outro, e geralmente acaba sendo algo engraçado, pois assim como Johnny Cage, Shang Tsung também arquiteta todo um plano para atrair Sonya Blade para o torneio. Sobre a Sonya em si, eu não vou me aprofundar muito, pois gosto da maneira como eles desenvolvem a personagem no filme. Mas no que diz respeito aos objetivos de Shang Tsung com ela, bom, eles são bem peculiares, se é que me entendem. Longe de mim querer tirar a razão do cara, afinal de contas, quem não queria, né? Minha única crítica é, você quer mesmo que eu acredite que um feiticeiro do calibre do Shang Tsung precisa de todo este planejamento para conseguir uma única mulher? E assim, o filme não deixa claro se havia um propósito maior por trás desse plano do Shang Tsung, nos fazendo entender que tudo isso era um puro capricho do vilão. O mais chato é que a Sonya é mostrada desde o início do filme como uma personagem bastante independente e durona, que é o mínimo que esperamos de uma Sonya Blade. Por sinal, aqui no filme de 95, mesmo sendo uma atriz que não sabia lutar e dependia muito de dublês para fazer suas cenas, eu considero essa versão da personagem muito melhor que a dos filmes mais recentes. Só que tudo isso para quê? Para, no final, ela ser reduzida para uma donzela em perigo que precisa ser resgatada pelos heróis. Enfim, talvez o roteiro estivesse colocando Shang Tsung apenas para representar as fantasias e desejos da molecada da época. A glorificada luta do Johnny Cage contra o Goro. Uma das coisas que eu mais elogiei no MK2 foi a atuação do Karl Urban e o quanto que, para mim, ele entregou a melhor versão de Johnny Cage já feita.
Por mais que seja um Johnny Cage diferente, ainda é um Johnny Cage. E eu gostei demais de como a história dele se desenvolve e também de toda a carga de humor presente no personagem. Só que não deu outra. Veio uma galera fazer comparações entre o Johnny Cage do Karl Urban e também do Linden Ashby de Mortal Kombat de 95. E só pra constar, eu gosto da versão do Linden Ashby. Não à toa que no meu vídeo de MK de 95, eu digo que o Johnny Cage é uma das melhores coisas desse filme. E para a época, ele foi sim muito bem desenvolvido. No entanto, eu considero que em MK2, eles deram mais camadas emocionais para o personagem, trazendo algo mais com cara de jornada do herói, mostrando o cara no fundo do poço e aos poucos ganhando importância dentro da trama. É bem diferente do Johnny Cage do Linden Ashby, que na história do filme vivia o seu auge como ator, mas queria provar que também era um bom lutador. Nisso, o seu desenvolvimento na história diz mais respeito às suas interações com Liu Kang e Sonya, e não como lutador em si, já que, de novo, isso já era algo que ele dominava bem e em nenhum momento fica explícito se ele aprendeu alguma técnica nova ou ficou mais forte durante o filme. Nós apenas supomos que isso aconteceu. Mas veja só, a luta de estreia dele contra o Scorpion, que é uma das melhores lutas do filme de 95, diga-se de passagem, é uma luta onde ele lida muito bem com a situação, conseguindo vencer um dos principais ninjas da franquia. E aqui o filme deixa claro que mesmo também tendo uma carga de humor ligada a ele, esse Johnny Cage é brabo. E isso se desenvolve para o momento que talvez seja o mais lembrado por todos quando o assunto é esse filme, que é a famigerada luta contra o Goro. O mesmo Goro que desde o início nos é apresentado como a principal ameaça do torneio depois do Shang Tsung, e também vencedor das 9 edições passadas do Mortal Kombat, sendo também o assassino do campeão Kung Lao. Não me entendam errado, eu gosto dessa luta, mas será mesmo que ela é tudo isso que pintam por aí? A ponto de ser superior a qualquer coisa presente em MK2? Se você acha que sim, eu vou educadamente discordar de você. Depois que o Johnny Cage dá um soco nas partes íntimas do Goro, que repito, é muito legal, a luta praticamente acaba, ou pelo menos, o que tem de interessante nela. Depois disso, o Johnny Cage sai correndo da arena, e o Goro segue em busca dele, logo após se recuperar do literal golpe baixo que levou. Já nas montanhas, temos uma frase de efeito do Johnny Cage e uma rápida troca de socos e chutes que é vista de um ângulo bem distante da câmera, no qual mal podemos enxergar o que está acontecendo, para no final, o Brutamonte cair abismo abaixo após mais uma frase de efeito do Cage. Algumas coisas seriam melhores manter apenas na memória. Eu já li algumas matérias de bastidores desse filme, onde é dito que o boneco usado para fazer o Goro era bem difícil de se manusear, e que ele quebrava com bastante facilidade. Talvez isso explique o porquê as lutas com o personagem eram tão limitadas. E pela milésima vez, eu não estou falando isso para depreciar a MK de 95, e nem fazer você achar que essa luta é um lixo. Eu mesmo, com todas essas críticas, gosto desse momento. A grande questão é que vi muita gente tratando esse momento como uma masterpiece dos cinemas, quando na verdade, ela é bem mais medíocre do que a nossa memória afetiva faz parecer. Mas se você chegou até aqui e ainda não me odeia, então meus parabéns, eu tenho uma proposta para ti. Se esse vídeo chegar a 100 likes, eu faço uma continuação dele, mas dessa vez falando dos acertos de MK de 95. O que me diz? Enquanto isso não acontece, vamos seguir com o vídeo, pois eu ainda tenho algumas coisas para falar desse carinha tão amado por nós. Falta de sangue. A falta de sangue nas produções mais antigas de MK é um tópico que eu já abordei inúmeras vezes aqui no canal. E se eu for falar novamente aqui, vai parecer que eu estou apenas chovendo no molhado. Falando especificamente de Mortal Kombat de 95, eu sei bem que eles queriam adaptar a obra para uma classificação indicativa mais amigável, já que boa parte do público era o pessoal mais jovem que cresceu jogando os jogos. E assim, eu não sou um grande apreciador de gore em filmes e séries. Eu lembro perfeitamente que assistindo séries como The Walking Dead e Game of Thrones, que possuem uma violência gráfica bastante exagerada, eu me via revirando os olhos em diversas cenas, pois aquilo era tão bem feito que chegava a me incomodar. A cena que o Negan mata o Glenn, por exemplo, eu sequer tive estômago para ver inteira. Mas em MK isso nunca me incomodou, seja nos jogos ou até mesmo nos filmes mais recentes. E acredito que o motivo disso seja que MK sempre teve essa proposta de ser mais exagerado, e exagerado em um nível que beira o absurdo. Mas é exatamente esse absurdo que faz parte da identidade da saga. Eu não me vi revirando os olhos em nenhum momento em MK2,
Mas tudo isso ajudou a me deixar muito claro o risco que aqueles personagens estavam correndo participando do torneio. Já no filme de 95, A Aniquilação, ou na série Conquista, quando eu assisto essas produções hoje em dia, em nenhum momento eu sinto que aqueles golpes podem de fato gerar algum dano que resultaria em morte. E mesmo quando um personagem morre, eu fico com uma sensação de que estão forçando uma barra. E eu nem me refiro tanto à ausência de sangue. Os filmes do Bruce Lee da década de 70 não tinham uma grande abundância de sangue, mas ficava muito visível o impacto de cada golpe. Alguns podem argumentar que o Bruce Lee não utilizava dublês e era um mestre em artes marciais na vida real, o que não estaria de tudo errado. Mas ainda há muita técnica de filmagem presente, que ajudam a trazer o efeito esperado. Eu também não sou um radical de dizer que a coreografia e golpes de MK95 é um lixo. No entanto, esse é um formato que me convenceria melhor em um Street Fighter, por exemplo, onde as lutas eram em sua grande maioria amistosas, e não tinha como foco matar o seu oponente. Para combates de vida ou morte, infelizmente fica muito a desejar. Sub-Zero e Scorpion. Chegou a hora de falarmos do que eu considero o maior problema de Mortal Kombat de 95, que é o Scorpion e o Sub-Zero sendo reduzidos a meros capangas do Shang Tsung, enquanto suas rivalidades são apenas brevemente citadas pelo vilão. E assim, Scorpion e Sub-Zero são para mim o ponto mais alto da franquia Mortal Kombat como um todo. E eu acho que não é apenas eu que tenho essa impressão, mas talvez a grande maioria da fanbase. Não à toa que esses personagens são constantemente utilizados como garotos propagandas de diversos jogos da série. Scorpion e Sub-Zero estão nas capas de Mortal Kombat 9 e Mortal Kombat 10, enquanto que a capa de Mortal Kombat 11 é inteira só do Scorpion. E mesmo na época dos filmes, esses personagens já eram populares. Vamos lembrar que quando saiu a primeira versão de Mortal Kombat 3, uma galera reclamou da ausência do Scorpion. E o mais curioso de tudo isso é que eles nunca ocuparam um papel de protagonista, mas eles ficaram tão populares que sobrepuseram aos diversos protagonistas que a série já tentou emplacar. E o motivo para isso? Bom, existe uma série de fatores que vão desde o design interessante, a voz marcante do Ed Boon fazendo Get Over Here no Scorpion, e principalmente, toda a lore que cerca esses dois ninjas. No filme de 95, temos um excelente figurino para eles. Em contrapartida, um enredo bastante superficial tanto para o Scorpion quanto para o Sub-Zero. E mesmo gostando da luta do Scorpion contra o Johnny Cage, eu não tenho como não ficar com a impressão de que o personagem foi pouco aproveitado na história. Eu realmente queria ter visto um embate entre o Scorpion e o Sub-Zero, mesmo que fosse rápido. Ou pelo menos, algum momento onde os dois personagens, sei lá, trocassem algum tipo de farpa e ficasse claro que um não gostava do outro. No meu Envelheceu Bem do Mortal Kombat de 95, eu comento sobre a limitação de tempo que um filme possui e que por conta disso, alguns plots em adaptações acabam sendo deixados de lado. Só que o filme usa de seu tempo de tela para trabalhar personagens que sequer existem nos jogos, como o tal do Art, que só está no filme para ser morto pelo Goro e motivar o Johnny Cage a desafiar a criatura. Ou a Kitana, que nem é uma personagem presente no primeiro jogo de Mortal Kombat e tem uma participação quase nula nesse filme, sendo a sua única luta, se é que podemos chamar de luta, um rápido embate que ela teve lá com Liu Kang, cuja única finalidade era dar para ele a dica de como vencer o Sub-Zero. E que dica era essa? Tacar um balde de água durante a luta contra o ninja gelado, para que desta maneira a água convenientemente se congele em um formato de lança e perfure o azulão. Eu conheço pessoas que gostam desse confronto e desse desfecho, mas particularmente eu nunca curti, nem quando assisti pela primeira vez e nem hoje em dia. Para mim essa luta soa como um desrespeito ao Sub-Zero. Enfim, acho que de tudo que eu falei nesse vídeo, a pouca participação de Scorpion e Sub-Zero nessa trama é possivelmente o que mais me desagrada em Mortal Kombat de 95. E eu já até consigo prever a galera nos comentários. Ai, mas no de 2021 e no MK2 eles também possuem pouca participação. MK de 2021 é um filme bastante problemático, mas ainda traz uma introdução excelente, contando como essas duas figuras se tornaram inimigos mortais. Já em MK2, sim, eles pouco aparecem, mas quando aparecem dão um show, e a luta entre eles é um espetáculo à parte. Por fim, reitero que eu não estou aqui para colocar MK2 em um pódio intocável. Eu acredito que ele tem sim problemas, e eles devem sim serem apontados, principalmente para que as próximas sequências fiquem ainda melhores. Contudo, também não vamos exagerar e tirar todo o mérito alcançado dessa produção mais recente. Tudo porque ela não é um Ctrl-C, Ctrl-V de MK de 95.
além de também tratar o MK de 95 como a perfeição das adaptações, quando na verdade ela é tão ou mais problemática que as atuais. Honestamente, não seria bem melhor celebrarmos o fato de que agora temos mais uma boa adaptação de MK para assistirmos, ao invés de ficarmos desmerecendo uma para favorecer outra? Fica aí a minha recomendação. Flawless victory. Fatality. Ufa! Eu quero deixar claro que esse vídeo não é uma resposta ou um ataque a ninguém específico. Eu apenas vi nessa discussão uma oportunidade de trazer um conteúdo diferente aqui para vocês. E eu estou testando esse novo formato de vídeo mais simples e sem muita edição, para quem sabe assim conseguir melhorar a frequência de vídeos aqui do canal. Então não deixem de comentar o que vocês acharam, pois quem sabe eu não transforme isso aqui num quadro aqui do canal. Deixo claro que os vídeos mais bem trabalhados, comigo aparecendo e tudo mais, não vão deixar de existir. Eles vão continuar sendo postados nas mesmas frequências de sempre. Por sinal, adianto para vocês que eu já estou nos preparativos para 2 vídeos da série Envelheceu Bem, sendo um deles a respeito do mangá do Kamen Rider Black e outro da série dos Flashmans, ambos de temas que sei que vocês curtem bastante. Por fim, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscreverem no canal caso não sejam inscritos. Lembre-se de que se o vídeo chegar a 100 curtidas, eu farei uma segunda parte, só que apontando todos os acertos do filme de 95. E se você é novo no Spider Bunker, não deixe de conferir os demais vídeos, como por exemplo esses 2 que estão aparecendo aqui na tela. E eu aguardo vocês em uma próxima oportunidade. Fui!